Bem-vindo à página oficial do Grupo Fraternal Casa de Pedro. Meu nome é Patrícia Hernandes. Hoje nós vamos comentar sobre o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Nesse momento, pedimos a proteção dos nossos mentores, a proteção do nosso lar, que as equipes de Maria nos envolvam com seu manto de amor e de luz, e a paz do Mestre esteja presente conosco em todos os lugares. Graças a Deus. Nesse item que eu comentei há pouco, cuidar do corpo e da mente, o espírito protetor Georges, em 1863, afirma que cuidar do corpo é importante para a alma que se encontra nele cativa. Declara que o Espiritismo, auxiliando diversos pesquisadores, demonstra as relações existentes entre o corpo e a alma. Uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento desta. Em 1923, quando meu avô se formou na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, o conceito de saúde era ausência de doença. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, social e mental, não apenas a ausência de patologias. Esse foi o conceito que eu aprendi na faculdade. A doença era originária da ação de agentes externos, podendo ser bactérias, vírus, toxinas ou traumas, ou por disfunções mecânicas ou metabólicas de algum órgão, inclusive nos níveis molecular e celular, como no caso dos tumores. Hoje, no entanto, esse conceito é muito mais amplo, pois envolve o bem-estar econômico, psíquico, ambiental e espiritual. No caso espiritual, é independente da crença de cada um. Para nós, espíritas, saúde é um complexo bem-estar bio, psico, sócio, ambiental e espiritual, o que compreende todo o conjunto corpo, mente, espírito e o nosso ambiente. O homem passou a ser visto de uma maneira mais abrangente, holisticamente. Deixou de ser apenas um corpo físico, localizado em determinada sociedade, e passou a ser um todo complexo e amplo, devendo ser tratado assim e não por partes. Dr. Amit Goswami, professor de física quântica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, através de seus estudos científicos, confirma a existência do espírito, como ele chama de consciência, no âmago, no centro de toda doença, mas principalmente no âmago da cura. Afirma ainda que as doenças podem começar em todos os nossos corpos, físico, vital, mental, supramental e espiritual, como ele os denominou, espalhando-se para todos os outros. Esse conceito é mais fácil para nós espíritas entendermos e assimilarmos, pois desde 1857, com a publicação dos Livros dos Espíritos, nós já conhecemos a existência do corpo físico, do perispírito e do espírito. Apenas nos faltavam as comprovações científicas da existência deles. Com as obras de André Luiz, passamos a entender que o nosso corpo físico não é apenas um vaso divino para crescimento de nossas potencialidades, mas, segundo suas palavras no livro Entre o Céu e a Terra, também é uma espécie de carvão milagroso que absorve os resíduos tóxicos que trazemos gravados em nós. Nosso corpo físico filtra as impurezas do nosso perispírito. Isso nos confirma a ideia de que o binômio saúde e doença está profundamente vinculado à lei de causa e efeito, denominada alguns como lei do karma. Ou seja, a resultante da ação do espírito sobre a matéria, as responsabilidades de cada um de nós, de como utilizamos nosso livre-arbítrio nessa e nas vidas anteriores. Com essa breve introdução, podemos agora entender um pouco sobre as raízes da saúde e da doença. Segundo Leon Denis, Ernesto Bozano e outros tantos cientistas e pesquisadores, o pensamento é criador. Atua em nós e ao nosso redor, influenciando aqueles que nos cercam positivo ou negativamente. Com o pensamento,
nós construímos nossas palavras e atos, modelando nossa alma e o seu invólucro, o corpo. Ou seja, nós construímos nosso corpo físico e estamos constantemente imprimindo nele nossos pensamentos, que são temperados pelos nossos sentimentos. Por que eu uso o vocábulo temperados? Tempero não é o que dá sabor, doce ou salgado, suave ou picante? O modo como cada um sente acaba por temperar as qualidades de seus pensamentos. Sentimentos puros, amorosos, alegram, né, alegres temperam o pensamento com energias positivas, criando saúde ao seu redor. Sentimentos de orgulho, egoísmo, rancor, tristeza temperam os pensamentos com energias pesadas, criando assim as doenças. Como então adoecemos? Vamos analisar um pouco. Primeiro, se o pensamento temperado com o sentimento é tudo. Segundo, se nossa vida mental está diretamente relacionada à nossa evolução espiritual. Se o nosso perispírito manifesta nosso equilíbrio ou desequilíbrio, espelhando o tipo de pensamento que trazemos no íntimo do nosso ser, logo, quando se fica pensando em doença, quando se acalenta sentimentos de rancor, de ódio, de ciúmes, de tristeza, de raiva, quando ficamos cultivando a ideia de doença como uma sugestão mental ativa, atraímos para o nosso campo mental entidades microbianas que foram denominadas por André Luiz como larvas mentais, conforme a faixa vibratória de cada um. Se incubamos e alimentamos essas larvas com energia negativa, deixamos que elas se manifestem no nosso corpo físico, sob a forma de doença. Isso se não ocorrer uma mudança no nosso padrão mental. E é na mudança desse padrão mental que encontramos a cura de todos os nossos males. Por isso é muito importante o que pensamos quando procuramos auxílio, seja numa casa espírita ou mesmo num consultório médico. Então eu pergunto, o que você procura, saúde ou doença? Existem pessoas que sentem um certo prazer na própria doença e nas pseudo-vantagens que esse estado pode propiciar, o que as leva a uma situação incubadora de bactérias e estados mórbidos. Assim fica muito difícil receber qualquer ajuda, seja ela espiritual ou física, pois forma-se um bloqueio para as energias curativas. Mas, ao contrário dessas pessoas, existem outras que se beneficiam dos tratamentos, sejam os passes ou os médicos. São aquelas que, embora sofram de doenças originárias, de atos negativos realizados em vidas passadas, ouvem no âmago de seu espírito o alento para se concentrarem no bem e agirem no bem, mudando sua atitude mental. Podem não conseguir a cura plena de suas doenças ou deformidades devido à gravidade de seus erros passados, mas já curaram sua alma. Curaram-se pela resignação ao sofrimento. Curaram-se pelo reconhecimento das provas como forma de depuração do espírito e pela forma como as vivenciaram sem reclamar. E lembram-se da lição do Divino Mestre: vá e não erres mais. Não errar mais significa manter o pensamento puro para não gerar novos campos para a implementação de doenças. Não errar mais significa vigiar constantemente os pensamentos e sentimentos, cultivando a paz interior e a alegria que não deixa enferrujar a alma. Não errar mais significa procurar no trabalho edificante, seja remunerado ou voluntário, a esperança da terapia do amor. O trabalho é terapia eficiente na valorização da vida e não deixa enferrujar o corpo. Não errar mais significa aceitar o corpo com que nascemos, pois cada um tem a reencarnação que escolheu e, logicamente, que merece. Não errar mais é aceitar a família que temos, pois ela é o trampolim para o nosso futuro. Nossos parentes são nossos melhores professores,
pois cada um está no estado evolutivo e novamente escolhemos estar com eles nessa encarnação. Não errar mais é saber o que desejamos, procurando o que nos dignifica como criaturas humanas. E essas máximas valem tanto para as doenças físicas como para as espirituais. Muitos acham-se obsediados por espíritos, mas na verdade são atormentados pelos próprios pensamentos, o que denominamos de autoobsessão. Essa patologia encontra suas raízes nos pensamentos negativos de cada um. Acreditar que qualquer mal-estar, qualquer ocorrência da vida é causada por espíritos é negar a lei de causa e efeito. Muito do que ocorre conosco é fruto de nossa própria culpa, nesta ou em outras vidas. Manter pensamentos de culpa, baixa autoestima, negatividade pode chegar a sintomas parecidos com as obsessões. A única diferença é que quem causa os sintomas é o próprio indivíduo, não tem outro espírito junto dele. O que pode ocorrer é que essa pessoa se compraz tanto nesse estado vibratório mórbido que depois de algum tempo ela atrai outros que sintonizam com ela, que aí propicia a verdadeira obsessão. Mas lembramos que obsessão é uma via de mão dupla. Somente ocorre porque existe afinidade ou compromissos decorrentes do grau de evolução de cada um. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Franco no livro Loucura e Obsessão, a tua conduta apressará ou não o surgimento da doença ou a impedirá. Serás autor dos teus futuros dias. O bondoso médico dos humildes nos alerta que devemos nos empenhar na nossa reforma íntima, sublimando nossos sentimentos, se não quisermos mais adoecer. Devemos cultivar a alegria, a paz e o respeito. Ter fé em nós mesmos, vontade de melhorar e ação nesse sentido, ou seja, uma vontade ativa. Devemos aprender a sublimar nossos sentimentos hoje, pois isso pode mudar nossa história. Analisar como olhamos e agimos para com o nosso próximo e com os nossos inimigos, praticando o perdão. Pois por mais doentes que estivermos, ao perdoar um de nossos desafetos e ao pedir perdão, nós chamamos a misericórdia divina ao nosso lado. E ela é um bálsamo para as dores da alma. Ao elevar nossos sentimentos, nós também melhoramos nosso sistema imunológico de forma quase que imediata. E a energia do sentimento que afeta a energia das nossas células. Não podemos esquecer que somos energia, somos luz coagulada, somos deuses, ensinou-nos Jesus. E como o médico dos médicos nos afirmou, podemos curar a nós mesmos e aos outros. Basta ter fé, vontade e sentimentos puros, aplicando o amor em doses fartas, como nos exemplifica o Evangelho do Mestre Jesus. Que a paz do Mestre envolva a todos nós, nos levando ao caminho da cura. Fiquem com Deus.